Esse é o ValenteCast, seu podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós veremos mais um episódio da série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. É o 7º episódio com o conceito do operador. O conceito de operador está no inciso 7 do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados e é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador, quando existente numa organização, é quem efetivamente realiza as operações de tratamento de dados pessoais, mas em nome do controlador. O operador não tem poder de decisão, mas apenas executa as decisões tomadas pelo controlador. Em princípio, essa atribuição de realizar as atividades de tratamento de dados é do próprio controlador, que pode realizá-la diretamente ou delegá-la ao operador. Então, de acordo com a definição da LGPD, não existe um controlador operador como agente de tratamento, porque o desempenho das operações de tratamento de dados pessoais pode ser realizada de 3 formas diferentes. Primeira, pode ser uma tarefa exclusiva do controlador. Segunda, pode ser realizada pelo controlador e pelo operador, com a definição pelo controlador de quais são as atividades do segundo, assim numa delegação parcial, ou ser delegada integralmente pelo controlador ao operador. Outro destaque do conceito é que, da mesma forma que o controlador, o operador também pode ser uma pessoa natural ou jurídica e pessoa jurídica de direito público ou privado. Por exemplo, uma empresa de telemarketing pode ser contratada por uma instituição financeira para o oferecimento de determinados produtos e serviços aos seus clientes. Nesse caso, a empresa de telemarketing é a operadora de dados pessoais, que aí vai ter o nome, telefone, e-mail, endereço e outros dados necessários para essa finalidade de oferecimento de produtos e serviços, enquanto a instituição financeira é a controladora que tem o seu banco de dados de clientes, que vai ser tratado pela empresa de telemarketing com essa finalidade específica de oferecimento de produtos e serviços. Apesar de ser subordinado ao controlador na realização do tratamento de dados pessoais, o operador é responsável por determinados atos, observados os seus limites de ação. O que isso significa? Em regra, o operador deve seguir as ordens dadas pelo controlador sobre o tratamento de dados pessoais, de acordo com as normas de serviço e os princípios e regras da LGPD e de outros atos normativos que eventualmente incidirem sobre a atividade. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, da empresa de telemarketing, por exemplo, as regras do Código de Defesa do Consumidor. É o controlador que estabelece os meios e os fins de tratamento dos dados pessoais. E, por isso, o operador não age por vontade própria, mas em estrito cumprimento aos comandos do controlador. E, em virtude disso, recomenda-se que seja feito o registro escrito desses comandos do controlador ao operador, para delimitar as funções dos agentes de tratamento e apurar a responsabilidade de cada um na ocorrência eventual de um incidente. Ao realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, o operador tem a obrigação de cumprir as ordens e as instruções dadas pelo controlador e também de observar as normas legais. Então, se o operador realizar operações de tratamento dos dados pessoais de forma contrária à LGPD e à legislação aplicável à proteção dos dados objeto de tratamento, se o operador realizar as suas atividades de forma contrária às leis, às ordens lícitas do controlador ou às normas internas da organização, o operador, nesse caso, ele pode ser responsabilizado, ele é responsável pelos atos que praticar de modo solidário com o controlador. É o que prevê o artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1º da LGPD. Então, em regra, o controlador é o responsável por todos os atos do operador, porque ele está apenas cumprindo ordens, executando as decisões do controlador, mas eventualmente, se o operador
realizar a sua atividade de forma diferente do previsto nas leis, em ordens lícitas do controlador ou em normas internas da organização, ou seja, desviando a finalidade da sua atividade, ele também é responsável, mas não há uma responsabilidade apenas do operador, porque o controlador sempre será responsável de forma solidária com o operador, e aí é uma questão do dever de vigilância e de supervisão das atividades que o operador executa em nome do controlador. Para finalizar, no direito comparado, também sempre a LGPD teve uma grande influência do GDPR e dos conceitos existentes no GDPR da União Europeia, da mesma forma que lá há um artigo 4º bastante extenso com os principais conceitos da lei. A LGPD no artigo 5º, de forma mais objetiva, mais resumida e menos extensa, mas também copia o GDPR e traz os principais conceitos legais. E o artigo 4º, no item 8 do GDPR, traz o conceito do processor, que na versão portuguesa de Portugal é denominado de subcontratante. E o subcontratante é conceituado no artigo 4º do GDPR como uma pessoa singular ou coletiva, é a denominação de pessoa natural ou jurídica no direito português, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes. Lembrando que também na aula passada nós vimos que na versão portuguesa do GDPR o controller é denominado de responsável pelo tratamento. Então, a nossa versão, a LGPD, preferiu fazer uma tradução mais literal dos termos em inglês do GDPR. Então, o controller virou o controlador e o processor virou o operador, quem opera as atividades de tratamento de dados pessoais, enquanto em Portugal, a versão portuguesa, denomina o nosso controlador como responsável pelo tratamento e o operador da nossa legislação é, em Portugal, conhecido como subcontratante. Então encerramos esse episódio sobre o operador na Lei Geral de Proteção de Dados. Na semana que vem voltamos com mais um episódio sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, dessa vez analisando o conceito de encarregado e também com outros episódios sobre direito, educação e tecnologia. Até lá!